Fala, corretor, tudo bem? Tô com uma coisa especial para você hoje. Tá aqui comigo o Alex Dias, ele que é sócio da Darwin Seguros, a nossa nova parceira aqui na Ragaz. Como a gente estava trocando até figurinhas aqui, é uma nova seguradora no mercado, cheia de tecnologia para você, corretor, e eu vou dizer ainda que é um avião novo com um piloto experiente. Alex, obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer você, como um dos sócios da seguradora, vir aqui no nosso canal, poder trazer um pouco de informação para o corretor com essas coisas diferentes, mas obrigado, viu? Imagina, Cláudia, obrigado você e parabéns a todos os corretores, empreendedores e parabéns à Ragaz, porque eu fiquei muito surpreso, positivamente surpreso com o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui, que além de trazer todo o onboarding, a capacitação e a escala do corretor, confesso, eu nunca vi nada parecido com o que eu vi hoje aqui na Ragaz. Parabéns. Adoro, obrigado. Eu já começo feliz, gente. De coração, muito obrigada. Fico feliz aí por esse nosso bate-papo e essa oportunidade da gente se conhecer mais e trazer informação para o corretor. Mas para que o corretor que está aí do outro lado possa conhecer um pouquinho mais do que a gente já trocou aqui de informação nos bastidores, conta um pouquinho da Darwin, como ela nasceu, como chegou até aqui hoje. Conta um pouquinho pra gente. Claro. Bom, corretores, eu não sou, Cláudia, a melhor pessoa para falar da Darwin. Por quê? Porque eu não sou um dos fundadores. Então, essa é uma história que merece ser contada pelo Beto e pelo Firmino. Mas eu vou trazer um pouquinho de contexto, né? Perfeito. São dois jovens empreendedores que não eram do mercado segurador e eu acho que isso traz pra gente algo muito importante. Eu, que tenho 26 anos de mercado segurador, não teria certamente a coragem que ambos tiveram, são dois jovens, né? Coragem, primeiro, de empreender no Brasil, mas de empreender no mercado segurador. E conto mais, de começar empreendendo no mercado segurador de automóvel. Olha só. Primeira coisa que a gente pensa que loucura, né? Porque é um mercado bem competitivo. Hoje em dia, quantas seguradoras não existem? Então, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Exatamente. Mas olha, se você acha que o que mais importante eles trouxeram foi a coragem, o empreendedorismo de fazer isso tudo, digo que não. Talvez, e depois eles vão contar essa história com mais profundidade, foi a sagacidade de trazer gente nova para cuidar de tecnologia, jurídico, dados, telemetria, mas gente muito experiente do mercado segurador, como sinistro, como operações, e eu que carrego a área comercial, a área de distribuição da companhia. Então a sagacidade é o que conta melhor essa história. E como eu pude ver aqui, você com 26 anos, tendo passado aí em grandes seguradoras, tendo uma bagagem enorme de mercado segurador. Então, já quero deixar aqui bem claro para vocês, foi aquilo que eu falei, que eu inclusive roubei isso daí de algum treinamento que eu vi de vocês, que é uma seguradora que vem como um avião, uma coisa nova no mercado, com piloto experiente. Apesar dos fundadores serem novos no mercado, tem pessoas, até você como sócio lá agora, que traz toda essa bagagem do mercado. Né? Isso foi fundamental, inclusive para que eu aceitasse esse convite tão importante de fazer parte. Depois de uma jornada super especial dentro de dois grandes grupos multinacionais aqui no Brasil, sendo o último deles 16 anos de casa, né? 12 como diretor executivo, vim para a Darwin como um dos sócios, eu precisei entender o seguinte, quem é que está por trás dessa seguradora? Então, além de gente muito competente, eu posso já adiantar uma coisa aqui importante para você. Temos como um dos sócios investidores o Banco Votorantim, que traz o quê, Cláudia? Solidez para a gente. Então, ratifica essa turma toda com um banco, através do seu fundo de Venture Capital, investindo na Darwin. Legal. E uma outra parceria importante, um dos sócios nas nossas apólices, é a Swiss Re. A Swiss Re que nos dá capacidade de resseguro. E veja, não é qualquer resseguradora.
É uma resseguradora suíça que olha a nossa governança, olha o nosso jurídico, olha o nosso compliance, olha a nossa subscrição. E por que a gente trouxe, além do Banco Votorantim, que dispensa apresentações e nos garante solidez, por que a gente trouxe uma resseguradora? Primeira coisa, para atender uma exigência importante da SUSEP de capital regulatório, isso Perfeito. nos ajuda bastante, mas o mais importante, para trazer segurança para o corretor e para o segurado, para que não haja dúvidas. Será que essa nova seguradora paga sinistro? Paga. Legal. Paga e muito rápido. Então é por isso que a gente Perfeito. gosta de fazer essa apresentação. Então isso eu posso até dizer é uma chancela para o corretor que está aí se identificando, conhecendo a Darwin. A gente vai falar um pouquinho de público, eu separei aqui algumas perguntas de público, produto, para vocês entenderem um pouco mais dessa seguradora, mas o fato de ter o Banco Votorantim, de ter o Swiss Re e pelo que você falou, é uma seguradora. Essas chancelas trazem a segurança para o corretor. Eu gosto muito disso que você traz. Sabe por quê? Porque a gente está vendo muitas inovações no nosso mercado hoje. Muitas seguradoras se apresentando como seguradora. Ou às vezes até, por exemplo, algumas instituições, associações de proteção veicular que parecem ser seguradora, mas não são. Então eu quero repetir aqui algumas coisas. Lá em Minas Gerais, sou filho de mineiro, tá? Lá em Minas Gerais, a primeira coisa que a gente pergunta é o seguinte, é filho de quem? Né? Para entender um pouco o seguinte, quem é essa pessoa? De quem se trata essa seguradora? Então olha só, seguradora devidamente aprovada na SUSEP. Acabou de pedir a entrada, licença definitiva. Uau, então já deve estar pediu, já então, estamos. Corretor, olha isso. Exatamente. Isso nos destrava especialmente a aceitação. Já vamos falar sobre isso. Perfeito. Tem por trás Banco Votorantim, tem por trás Swiss Re e tem por trás um time competente de mercado. Então, com isso a gente conclui, entendemos que concluímos essa primeira parte da apresentação desse bate-papo. Perfeito. E eu acho assim, quando eu me conectei com a empresa de vocês, uma coisa que me chamou a atenção é que vocês fazem parte do Sandbox e naturalmente ali já pipoca algumas coisas diferentes, mas eu gostei do fato de ser um seguro mensal e vir com a tal de telemetria na prática. Conta um pouco pra gente, Alex, pro corretor que tá ali entender como isso ajuda no produto de vocês, o porquê que isso é algo diferente. Conta um pouquinho dessa parte também. Então, o que é a telemetria? A telemetria é o seguinte, primeira coisa, como é que eu estou dirigindo, velocidade, frenagem e atenção, por exemplo, e a telemetria também mede a exposição. Um breve exemplo, meu vizinho que mora no mesmo prédio, tem o mesmo carro, o mesmíssimo perfil de risco que eu tenho numa seguradora tradicional. Eu trabalho a 2,5 km do meu escritório e ele trabalha a 250 km em Campinas. A exposição é a quantidade de exposição daquele veículo, o risco quanto de ele circulação, circula. o quanto ele está ali, qualquer um, 250 km, quantas pessoas não vão poder ser roubado, bater, ou coisas acontecerem nesse veículo? E não significa que ele, por circular muito, é um mau risco. E muito menos eu, por circular muito pouco, que sou um ótimo risco. Só significa uma coisa, a telemetria ajuda a gente a dar um preço por CPF. Mais justo. Então, quem circula menos, que é o meu caso, merece pagar muito menos. Agora, quem circula um pouco mais, merece pagar um pouco mais e está tudo certo. Tem mais um dado estatístico que algumas seguradoras têm acesso, mas aí tem aquele quê de será que eu vou construir um produto novo para canibalizar a minha própria carteira? Sei disso porque trabalhava numa grande. E aí a questão é o seguinte, olha que coisa importante, 80% dos jovens, cerca de 80, dirigem igual a uma pessoa de 45, 50 anos. Olha isso. Exato. Onde que está o problema? Por que os jovens são
de certa forma, mais caro, porque esses 20, de fato, são perigosíssimos no volante. Direção mais agressiva, é aquela pessoa que vai pra balada demais, que expõe um risco diferente, bebe, dirige, que bebe, e depois dirige. quer fraudar. E aí até uma pergunta que eu ia te fazer, como a telemetria analisa se ele é um bom condutor nessas situações? Então, a gente não analisa essas situações, o que a gente analisa é o seguinte: qual é o perfil de risco que esse cliente tem? Tá. Exemplo, vamos lá por alguns exemplos simples. Eu saio de casa todo dia, rodo 2,5 km, vou para o meu escritório na Berrini, ponho o meu carro no subsolo, trabalho, pego o meu carro, vou para a academia, volto para casa. No dia seguinte, a mesma rotina quando não estou viajando. Então, rodo pouco e tenho uma condução sempre dentro de horários e regiões de risco. Ok. O que vai acontecendo com o meu preço? A seguradora sabe que eu tenho esse tipo de comportamento. O meu preço vai diminuindo. Por quê? Porque, em tese, eu sou uma pessoa com menos risco de ter um acidente ou de cometer uma fraude. Agora, vamos para o outro extremo. Aqui em São Paulo, a gente tem um bairro chamado Vila Madalena. Sim. Então, imagina que barzinho o meu perfil... todo lado. Barzinho para todos os lados. Todo mundo gosta. Agora, veja só. Imagina que o segurado gosta de toda quinta, sexta, sábado, quem sabe domingo, ir para esse bairro, sai da região que está, vai para esse bairro e sai de lá todo dia às 3 horas da manhã. E o perfil de condução, né, nem sempre é extremamente adequado. O que me aparenta? Ou esse cara só anda em regiões de altíssimo risco, ou ele anda muitíssimo. O que aparenta? Não aparenta que ele é um cara que não merece ter seguro. O que aparenta é que eu preciso ir corrigindo o preço dele. Ajustar o preço. Ajustando o preço, para que ele pague um preço, sim, mais caro. Por quê? Porque ele tem mais risco. Então, eu não tenho perguntas de questionário de risco, mas eu analiso o comportamento do cliente. Mas, Alex, isso desfavorece esses clientes. Não, isso favorece muitos clientes que não conseguem entrar no mercado oficial. Os 80% que você acabou de falar, que são bons condutores. Exato. E você tem dados hoje que você comprova tudo isso, então você consegue dar preço acessível para um jovem, porque a gente sabe que o seguro tradicional para um jovem é mais caro. Você consegue dar um preço acessível, você traz o bom condutor, você está medindo tudo isso e para aquele cara que não conduz bem, ou mulher, né? Pode ser homem ou mulher, que não conduz, porque acho que o sexo aqui não interfere, né, gente? Não. Pode ser homem, pode ser mulher, pode morar onde quer que seja, você vai estar ali medindo no dia a dia. Ele pode morar aqui, mas pernoita mais tempo na casa da namorada, do noivo, do namorado, ou o que for, então não necessariamente ali. Olha, tudo isso. Me lembrei de 2 exemplos aqui. Adoro. Um deles é o seguinte: a minha filha, eu apesar de ser muito jovem, eu tive filho muito cedo, é verdade. E minha filha tem 22 anos e olha, ela dirige melhor que eu. Olha só. Por quê? Porque ela dirige todos os dias e ela é craque. Eu não dirijo todos os dias. Então, ela tem muito mais habilidade. Pelo perfil dela, 22 anos, bônus deve ser 1 ou 2 agora no mercado tradicional, o seguro dela é muito caro. Na Darwin, ela paga menos do que eu. Uau! Exato. Que legal. Por quê? Porque ela dirige melhor que eu. Perfeito. E ela se expõe de uma forma adequada. Ela é uma jovem com excelente perfil de risco. Esse é o primeiro exemplo. E o segundo exemplo, tem lá na nossa equipe comercial uma pessoa que mora num bairro chamado São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, Grande São Paulo. Eu não sabia disso, ele me contou essa história. É um dos bairros mais caros do Brasil em perfil de risco das seguradoras tradicionais. Por quê? Não sei dizer, talvez temos que perguntar para as grandes seguradoras. Mas o que acontece? Essa pessoa vai para casa somente para pernoitar onde ele mora. E circula onde? Zona Sul, Berrini, Itaim, Vila Nova Conceição. E qual que é o perfil de risco dela? É o perfil de onde ela circula. Então ela paga muito mais barato
dormindo numa região de risco, porque ela circula a maior parte do tempo Perfeito. numa região de excelente perfil de risco. Super justo e legal. Essa é a telemetria. Eu adoro, gente, adoro. Vocês sabem o quanto eu gosto de tecnologia, vocês sabem o quanto eu gosto de ideias fora da caixa, e a Darwin vem com isso, ela vem trazendo esse queijo diferente. O nosso mercado precisa hoje, o público pede, muitas vezes a gente não tem o que oferecer, então vale a gente olhar para isso. E aí eu venho te perguntar, que é uma coisa que talvez o corretor esteja ali se questionando. Quanto que o meu cliente pode ter de agravo? Porque eu tenho que deixar ele mais ou menos ali que para isso, ou quanto ele pode receber de desconto. Conta um pouquinho dessa parte pra gente. Legal, claro. Acho que é importante primeiro dizer uma coisa. A gente precisa de mais ou menos 3 a 4 meses para entender quem é aquele cliente, porque depois aquilo se estabiliza, o perfil já está fixado. Então, a partir de 3 meses de condução com o aplicativo instalado, ou seja, a gente analisando a telemetria, a gente já sabe qual que é o preço que a gente tem que dar para aquele CPF. Tá. Agora, o que a gente faz? Claro, a gente permite que ele entre com um preço de bônus 5 ou 6, Tá. mas se ele precisar mudar tanto para cima quanto para baixo, a gente coloca um teto e um piso, para que não assuste, porque a ideia não é empurrar o cliente, vem para cá e vai e sai. Não. Então a gente põe 5, 8% máximo de agravo. Tá. Então você imagina só, num seguro que ele paga uma mensalidade de R$200, ele vai pagar mais R$10, né? Que não é muita coisa. Não é nada, né, gente? Exato. R$10 de diferença Exato. numa mensalidade. E exatamente o mesmo desconto. Então, no segundo mês, ele pode ter menos 10, menos 12, menos 15, no máximo. Então, a gente faz isso em faixas. Tá. Para quê? Para que o cara possa ir se acomodando. Agora, o mais importante disso tudo, olha só que sacada. Tá. Inclusive, foi um corretor que me disse, porque ele fez o seguro conosco, ele falou, eu gostei muito e eu quero fazer um seguro meu aqui, inclusive para experimentar. Ótimo. Você tem na tela do aplicativo, que é obrigatório, está instalado, uma gamificação. E ele tem notas por faixas, dirigibilidade e exposição. Por exemplo, a forma como ele dirige, a velocidade, a aceleração, a frenagem. E o segurado vai olhando para aquilo todos os meses. A nota que ele recebeu. Imagina, tem a esposa, fala assim, minha nota foi melhor que a sua. Você é mulher, mas diz que dirige melhor aí, Exato. ó. E você sabe o que ele faz com isso? Ele vai se educando, porque ele fala, poxa, eu acho que eu preciso melhorar aqui. Então, essa gamificação nas mãos do segurado permite, corretor, que ele não vai embora nunca mais, porque ele vai fazendo o seu preço. Agora, Alex, aquele cara que realmente é um possível fraudador ou sinistreiro, olha, esse precisa ir embora mesmo. A gente pede que ele vá embora, né, gente? Quem é o corretor que quer um sinistreiro dentro da carteira? Exato. Porque vai dar demanda para você, corretor, cuidar desse sinistro, vai dar demanda para uma série de coisas. Você tem que ter bons clientes na sua carteira, assim como a seguradora, natural. Muito bom, exatamente. Muito bom. Conta a sua visão sobre essa questão do bônus, por que a Darwin escolheu trabalhar dessa forma para que o corretor tenha das suas palavras. Conta pra gente. É uma história muito interessante, mas talvez eu comece querendo desmistificar algumas coisas que os corretores têm consigo já enraizado. E digo mais, eu mesmo, depois dessa jornada gigantesca de 26 anos no mercado tradicional, para mim algumas coisas já estavam mais do que claras, como por exemplo, o bônus. O que é o bônus, minha gente? Né? E o que mais? E o questionário de avaliação de risco. Sabe o que é isso? É o tal perfil. Agora, vamos falar sobre cada um desses pontos? Por favor. O que é o bônus, Cláudia? O bônus é uma promessa que você, corretor, faz para o seu cliente, dizendo para ele o seguinte, fica aqui conosco no mercado oficial por 10 anos sem sinistro e eu garanto que você vai ter um preço baixo daqui 10 anos. É uma promessa que não está sendo cumprida. Agora, esse negócio está tão enviesado na cabeça do corretor e do cliente que eu mesmo, Cláudia, em algum momento eu tive acidente com um carro meu, segurado por uma seguradora tradicional, e eu pensei o seguinte, não vou usar o seguro.
Por quê? Acima da franquia. Porque eu não Senão quero eu vou perder o meu bônus. bônus. Eu vou dizer que eu também. Pois é, e sabe o que isso acontece? Isso é uma miopia. Então o bônus não serve mais para nada, é a primeira questão aqui. E a segunda questão é o questionário de avaliação de risco. O que o questionário de avaliação de risco mede? Absolutamente nada, porque a vida acontece diariamente, semanalmente, mensalmente. Um breve exemplo. O meu questionário de risco não mudou, mas o contexto da minha vida, o carro que eu dirijo, a forma como eu dirijo pela cidade mudou. Então, vamos deixar uma coisa clara, esse assunto de bônus não precisa ter medo, porque você vai pescar para a sua carteira o cliente novinho, bônus zero. Alguns exemplos, por exemplo, você não precisa utilizar, por exemplo, o bônus da mãe do condutor para poder conseguir um preço. Né? Isso é uma porta de entrada para fraude. Então veja só, esse cara que é bônus zero, jovem, 18, 20, 22 anos, que não tem bônus, esse cara é da Darwin. Por quê? Como é que funciona a questão da telemetria? Então imagina só que você tem bônus de 0 a 10 no mercado tradicional, 0 a 10 anos. A gente deixa ele entrar na Darwin no primeiro mês como se ele tivesse mais ou menos um bônus 5 ou 6. Tá. A partir do segundo mês, ele pode do bônus 5 ou 6, virtual, ir para o 7, 8 ou 9, ou ele regride para o 4, 3, 2. Baseado no quê? Exatamente na telemetria. Na forma como ele conduz o carro, ou seja, a dirigibilidade e a exposição do carro, que significa o seguinte: quanto menos ele dirige, menos ele merece pagar. Quanto mais ele dirige, esse preço pode ser corretamente equilibrado. Então veja só, onde a gente elimina o bônus? A gente elimina o bônus com a análise da telemetria. O cara não precisa esperar 10 anos para a gente descobrir que ele é um ótimo condutor. Hoje em dia, pessoal, o bônus, você que é corretor, que está aí no dia a dia, faz uma cotação. Verifica a partir do bônus 6, quanto de redução de preço realmente tem. Eu vou dizer que algumas companhias do mercado não alteram preço a partir do bônus 6. Eu posso dizer porque eu sou bônus 10 e eu, como trabalho no mercado já há alguns anos, eu ainda digo mais. O que muda muitas vezes é redução de franquia ou alguma alteração ali pequena, mas nada significativo para o corretor. Então, quando a gente olha um produto que não atua aí por bônus, acho que por isso que você trouxe esse ponto, acho que vale a gente até dizer, por ser um produto mensal, a gente não tem aí o trabalho de adequação de bônus, ele não faz consulta de bônus e a precificação é pela telemetria. Então, o corretor, quando a gente pensa na bonificação do nosso cliente, ok, tem aquele... Vocês sabem que eu gosto muito de falar de público-alvo. A gente tem que pensar, tem aquele cliente que tem o bônus 10, que tem 60 anos, que está nas companhias tradicionalistas do mercado, eu acho que tem público, ok. Mas aquele jovem, eu vejo que isso daqui vai se adequar, Alex, a muito esse público, depois você me corrige se eu estiver errada. Vai trazer o jovem, mas que é um bom condutor, aquela pessoa que tem uma condução adequada, mas que de repente está fora do mercado. Hoje em dia a gente tem o que aí? Qual o percentual de pessoas no mercado que tem veículo que poderiam ter seguro e que não fazem? Porque estão fora da aceitação de companhias tradicionais. E eu vejo que quando a gente traz um produto que olha com um olhar diferente para o cliente, a gente abre público. E nós, como corretores, a gente tem que estar olhando para isso. Como eu consigo, com a minha estrutura hoje, maximizar os meus resultados, trazer mais vendas, talvez daquela mesma família. Ah, eu não vou vender o seguro tradicional para o jovem, vou vender para o pai dele, mas aquele jovem eu tenho que ter um produto que se adeque. Então, corretor, já te faço aqui o primeiro convite. Olha para a Darwin, olha para essa parceria que a gente fez com eles agora,
com um quê de diferente para você entender. Então, o primeiro ponto, eu acho que essa questão do bônus, porque eu vejo que o corretor, quando fala, então não tem bônus, ele pode muitas vezes falar assim, não, e criar uma objeção na própria cabeça. Então, traz para a cotação, eu acho que isso é importante. Traz o público certo para a cotação e analisa, para ver se faz sentido ter o bônus ou não. Você vai ver que não muda não, principalmente a partir dos 6 ali não muda. E aí uma coisa que nós corretores, eu me coloco no papel de corretor nesse ponto, apesar que vocês sabem que eu sou corretora também, apesar de não estar na linha de frente vendendo, mas é uma coisa importante para o corretor quando a gente fala de uma nova marca no mercado, é a comissão do corretor. Ótimo. Acho que é importante a gente falar como que funciona, qual a periodicidade de pagamento. Conta um pouquinho dessa parte pra gente. Muito bom. Cláudia, essa é a parte mais legal. Porque ao longo dos anos eu vivi isso como seguradora. Nós, seguradoras tradicionais, acabamos empurrando para o corretor uma série de tarefas operacionais. O corretor cuida aí da renovação. Corretor, esse cliente não pagou, vai lá e recupera. Corretor, tá na hora de você fazer o endosso. Corretor, é o perfil que tá errado. O corretor se tornou até um pouco mais operacional e ele deixou de ser aquele consultor, vendedor. Claro, eu estou generalizando, porque você tem corretores muito diferenciados que tem inclusive script de vendas. Mas, em geral, o corretor está muito apegado à burocracia. O que a gente construiu? Um ambiente, inclusive foi alvo da nossa exposição no Conec desse ano, Sim. O congresso organizado pelo Sincor São Paulo, onde a gente mostrou o corretor tem que estar vendendo. Então na Darwin como é que funciona? Ele vende uma vez e a gente gosta de contar o seguinte, que essa comissão é para sempre enquanto o cliente tiver com a apólice vigente conosco. Vai de 10%, que é o mínimo, eu acho que não tem que ter mais baixo que isso. Sim. Eu sou favorável até Trabalhar de um 15%. De graça não dá, né, pessoal? Não dá. E vai até 25%. Alex, daria para ir para 30%, para 35%, para 40%? Olha, gente, a gente ainda não disruptou isso, né? Mas estamos usando a prática de mercado. O mercado vai até 25%, me parece ser bastante razoável, especialmente porque o corretor vende uma única vez. E o cliente, a renovação dele acontece todos os meses e não tem fim de vigência, é uma assinatura, igualzinho um streaming, que a gente um Netflix, um Disney Plus, um Amazon Prime, e ele fica lá encarteirado. E olha, ele não vai embora. Sabe por quê? Porque lembra, você trouxe um bônus zero para dentro, que ele está olhando o aplicativo, que tem além da gamificação, que ele vai fazer no preço dele, você, corretor, não rasgou a sua promessa, que é, fica aqui 10 anos que eu te dou um preço bom. Não, você já cumpriu a sua promessa, então você não vai ter a dor de renovação. Eu visitei um grande corretor parceiro nosso, Legal. Em Vitória, e eu fiquei um pouco assustado, porque tinha um salão muito grande, eu vou te contar essa história bem breve. Tinha mais ou menos umas 150 pessoas nesse escritório. E eu perguntei para essa colega nossa, essa corretora parceira nossa, eu falei, mas me explica por que tem tanta gente aqui? Ela falou, Alex, olha só, 50 pessoas cuidam da renovação. 50! Olha a despesa administrativa aí, gente. E 14 pessoas cuidam da inadimplência. 64 pessoas das 150 não estão vendendo. Muita gente. Elas estão tentando renovar uma pólice que você vendeu um ano atrás, e isso não existe na Darwin, que já tá dentro de casa. E fazendo a gestão da cobrança, que deveria ser feito pela seguradora. A gente cuida disso também, para o corretor não ter que se preocupar com isso. Então, ele não tem despesa enquanto o cliente estiver conosco. Né? Então, e ele pode acompanhar também sempre o sinistro se quiser. Então, eu acho que essa é uma parte que a gente vai comentar já já. Legal. Então, só para a gente brifar bastante aqui para o corretor. Comissão de 10 a 25. A renovação é enquanto o cliente estiver ali no aplicativo falando quero, ele continua. E ele não precisa dar nenhum comando. O corretor ele não precisa intervir nessa ação. O próprio cliente, interativamente pelo aplicativo, ele já vai e faz isso. E
o corretor continua recebendo comissionamento, então, trazendo um pouquinho paralelo para o tradicional, chegou lá no 13º mês, vai ter o pagamento independente, se o cliente ficar 10 anos com a Darwin só ali na automação de ativação, continua da mesma forma. É quase dizer que é uma comissão vitalícia, né? Então, por quê? Porque a comissão é para sempre enquanto o cliente estiver lá. Falar quero, ela continua entrando, adoro isso. E aí, quando a gente fala aí da questão da comissão, eu sei que tem um ponto do produto deles que eu quero que o Alex traga para vocês, que eu achei fantástico, gente. Isso é um baita diferencial no mercado em relação a esse produto mensal, que é o que, Alex? A questão dos pagamentos. Mercado tradicional, eu tive um sinistro no 3º mês. O cliente tem aquele valor da diferença que ele ali vai ser abatido, vai ter que pagar. Como isso funciona? Se o seu seguro é mensal, como funciona para vocês? Puxa, isso parece ser disruptivo, mas o esquisito é o mercado tradicional. Porque se você parar para pensar, olha só, eu pago para usar o seguro. Perfeito? Então, vamos pegar esse exemplo. O segurado contratou uma apólice numa seguradora tradicional, aquele contrato anual, que daqui 12 meses, corretor, você vai ter que ir lá e malhar ele no multicálculo para tentar renovar. Ele pagou R$3.000 no ano, dividido em 10 parcelas, que pode ser no cartão da seguradora, em 10 sem juros. 10 de R$300 por um ano de cobertura. Perfeito? Perfeito. Teve sinistro no 2º mês, ele recolheu 2 parcelas, recolheu R$600. Opa, perda total. O que acontece? O segurado tem que pagar à seguradora R$2.600. Que é o valor do seguro que ele contratou, anual. Faz sentido isso? Ele usou 2 meses, mas paga 12? Olha, o contrato tradicional diz que faz. E na Darwin? Não. Na Darwin é o seguinte, eu pago um mês, uso. Pago o 2º mês, uso. Tive sinistro, perda total no 2º mês. Eu paguei 2 meses. Devo quanto? 0. Por quê? Porque é uma assinatura. Você não está devendo mais nada. Então, somente essa vantagem financeira já seria motivo de falar para o cliente, pode pagar até mais caro na Darwin, porque em caso de sinistro, você não paga o ano inteiro. Exatamente isso. Então, mas isso deveria ser o normal, e a gente acredita em uma coisa, que a Darwin pode ajudar o mercado, impulsionando as grandes seguradoras a mudar esses produtos que são arcaicos, que não deveriam estar mais aqui. E no fim do dia, não faz a menor diferença recolher essa diferença de parcelas, porque isso muda pouco o termômetro da sinistralidade da seguradora. Mas né? Muda para o cliente lá na muito, ponta, né? Muda muito para o cliente que, olha, precisa repor o bem e vai ter que ter um pedaço da indenização para pagar as parcelas. Não faz sentido. Legal. E uma coisa que a gente está falando aqui de comissão do corretor, pagamento do cliente, tem uma coisa que acho que faz sentido a gente trazer e eu te perguntar, que é assim, a gente sabe que é permitido por lei, própria seguradora vender os seus produtos. E, gente, cada dia mais a gente vai ver bandeiras nascendo desse formato, trabalhando desse formato, e algumas atuam com corretores, algumas não. Eu queria que você, se você puder, porque você vai entender o ponto que eu quero chegar, tá, pessoal? Que você comente conosco como que veio a trajetória da Darwin nisso, porque alguns corretores podem saber, mas a Darwin não trabalha com corretor, trabalha, não trabalha. Como que se dá esse olhar? E, digo mais, o cliente foi apresentado a Darwin pelo corretor. O corretor entrou, fez uma cotação, só que de repente não comprou ali de imediato. Só que o cliente baixou o aplicativo, conheceu a marca de vocês. Como fica a comissão do corretor nesse processo? Eu acho que é legal a gente trazer isso e ouvir de você para a gente poder trazer para o corretor essa informação. Ótimas perguntas. Eu acho que a primeira delas é dar total tranquilidade para o corretor. E todas as seguradoras operam com um ambiente onde o cliente pode ir lá diretamente fazer um cálculo. Um cálculo e, no caso da Darwin, pode transmitir, igualzinho as demais que vocês trabalham, tradicionais.
O cálculo que o cliente faz no meu sistema, ou melhor, no meu site, ele está carregado com 25% de comissão. Agora veja só, o cliente consome o seguro sozinho num site sem apoio? Se consumisse, corretores, as insurtechs que não operam com corretores já teriam dominado o Brasil e o mundo. Então, a primeira coisa, não se preocupem com isso. O cálculo que está disponível no site www.darwinseguros.com está carregado com 25. Agora, supondo que tenha lá uma pessoa que gostou muito daquele cálculo e fechou o seguro com 25% de comissão. Ótimo. Sim. O que eu faço? Eu encartero aquele cliente no meu melhor corretor daquele CEP. Então eu dou aquele cliente para o meu corretor, porque o nosso propósito é operar com o canal corretor, e é por isso que a gente está aqui, na Ragaz Assessoria, conversando com vocês, corretores. Então, caso o cliente decida comprar sozinho, e tomara que não, tomara que ele tenha uma bela consultoria, a gente vai pegar aquele cliente e encarteirar embaixo do corretor. Você dá o cliente já vendido para aquele corretor que é bom naquele CEP. Exato, porque é uma forma Bacana, de reciprocidade também. Perfeito. E se de repente eu sou o corretor, eu cotei, mas naquele momento eu não vendi. Perfeito. Passou 2 meses, o cliente sozinho foi e comprou. Nós temos exatamente uma regra de encarteiramento. E veja só o seguinte, nós medimos a performance dessas regras de encarteiramento. Corretor cotou CPF e placa e o cliente falou, não quero. E depois de algum tempo ele volta para uma jornada e sozinho já está encarteirado por 60 dias no corretor que fez a primeira oferta. Se um segundo corretor cotar, o que acontece? Não acontece nada, porque ele não vai conseguir. Já está encarteirado aquele cliente, ele só não transmitiu, só não efetivou. Aí, 60 dias depois, óbvio, o cliente está liberado para receber uma nova cotação de um novo corretor e etc. Então, funciona de forma transparente. Então, o corretor não precisa se preocupar. Então, o corretor ele pode ter a tranquilidade que se não for outro corretor fazendo a venda normal, ele por 60 dias não vai ter a concorrência do site ou de qualquer outro canal da própria proposta para aquele CPF, para aquela placa. Se o cliente fechar sozinho, falar, vou fechar sozinho, não tem problema, já está encarteirado. Perfeito. Vai para a sua corretora. A gente já fez isso várias vezes, inclusive temos depoimentos que a gente vai subir na nova versão do site de corretores falando sobre isso e agradecendo a Darwin por Adoro. Eu acho isso muito fantástico. Por quê, Alex? A gente vê o corretor muitas vezes nesse receio. Eu apresentei a seguradora, era uma seguradora nova, ou eu tive aqui todo o trabalho, só que o cliente vai instalar o aplicativo, fica tão fácil que o próprio cliente pode querer. Então, por 60 dias ele não vai ter a concorrência. E o corretor, é claro, do outro lado, tem que estar ali fazendo o seu follow-up. Não dá pra gente dizer, olha, a responsabilidade da venda é só da Darwin. Não, você fez a cotação, bora fazer o seu follow em cima disso. Porque, afinal de contas, como eu gosto de dizer, o Alex até frisou, mas corretor é vendedor. Corretor que não vende, morre. A gente não ganha por consultoria. Você pode fazer uma venda consultiva? Claro que pode. Mas corretor, o que paga o boleto do corretor no final do mês, não é o tanto de consultoria que ele fez, mas sim o número de vendas que ele teve. Então, a gente precisa sim fazer o nosso papel e tirar as nossas vendas, mas a gente tem a segurança que se o cliente for aceleradinho ou tiver essa questão do aplicativo e querer contratar, por 60 dias a gente tem a segurança aí. Tem mais uma história bem legal também para te contar. Gosto disso. Sobre essas histórias de que, eu estou com medo do meu cliente ir lá. Nós temos na Darwin um negócio chamado link traqueado. E essa história surgiu de uma viagem que eu fiz para Cuiabá e fui lá me encontrar com alguns corretores no Centro-Oeste, eu e o Beto, e tínhamos lá um corretor, curiosamente argentino, morando em Rondonópolis. Olha que história. 200 quilômetros de Cuiabá
Por isso que eu falo que a Darwin não é para qualquer corretor, mas com certeza para esse corretor que rodou 200 quilômetros para estar lá com para vocês. estar lá na sede do Sincor Mato Grosso, esse cara fez a diferença. E ele está vendendo muito. E aí sabe o que ele fez? Ele pediu para a gente, eu queria um link traqueado. Mas o que você vai fazer com esse link? Ele criou uma publicidade, uma mídia de QR Code e colocou em alguns parceiros dele, dentre os quais posto de gasolina. O cliente vai abastecer. Faz sentido isso? Eu falei, mas... Eu juro, eu falei, mas isso não vai funcionar, porque o cliente não está lá passando pelo posto e quer acessar. Bom, ele fez isso, está dando certo. Então o cara vai, aperta o QR Code no celular dele, faz a cotação, já está traqueado para a corretora dele. Que legal. E ele está convertendo. Então, no mínimo, ele está gerando lead para si próprio, de graça, e ele faz um ativo para aqueles que ele não converte. Então, esse negócio de que eu estou com medo que o meu cliente vai contratar sozinho, olha, primeiro que esse cara já sacou uma coisa, não é nem cliente dele, é o cara que está fora do mercado. Então, gente, a gente gosta de falar o seguinte: go to 70%. Vamos para os 70% de brasileiros que têm carro e não têm seguro. Os 30% já estão na seguradora tradicional. Deixa lá, vamos buscar novo. Então, sem medo de ser feliz. Perfeito, adoro, adoro. E pessoal, se você está aí de alguma forma se conectando com a Darwin, com tudo isso que a gente está trazendo para vocês, eu quero fazer um convite. Vem para a Ragaz, vem conversar com a gente. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, a gente está colocando o link, está colocando informações para que você possa vir conversar, entender, tirar eventuais dúvidas que tenha ficado ainda. A gente ainda vai falar mais nesse bate-papo, mas eu já quero fazer esse convite para isso já ir instigando em você, para que esse produto você possa ter na sua carteira. Se você quiser esse link para você, vem aqui, pede para nossa turma, pede para o nosso time. A gente já tem esse canal aqui, traz essas possibilidades para você, tá certo? E eu não quero parar por aí não, Alex. Não, bora lá. Eu quero agora saber de um outro ponto que o corretor, ele pergunta bastante pra gente, também antes de entrar para uma seguradora nova, que é em relação a sinistro. Como que funciona sinistro hoje dentro da empresa de vocês? Conta um pouquinho pra gente dessa parte também. Ah, maravilha. Bom, acho que é uma parte muito sensível, né? E vocês imaginam o seguinte: o que a gente não pode errar no sinistro? Por quê? Porque isso reverbera demais por todo o mercado, especialmente eu que sou uma insurtech novinha em folha, convidando vocês corretores para fazer parte do nosso empreendedorismo e convidando gente que certamente não tem seguro a fazer parte do mercado oficial. Então, onde que eu não posso errar? Com você, corretor, e com seu novo segurado, sinistro. Sinistro é a entrega daquilo que ele se propõe. Então, nós operamos de uma maneira muito diferenciada. Primeiro, contamos com a experiência do Wellington Lopes, que tem 33 anos de mercado. Olha aí o avião novo com piloto experiente. Exato. O Wellington tem 33 anos de mercado em grandes seguradoras. Dentre outras, ele passou pela Itaú, ele passou pela Porto Seguro e pela HDI. Então, sempre na área de sinistro. Ele ajudou a construir uma área que é um grande diferencial. Primeiro é o seguinte: nós não operamos com call center. Não operamos com call center. Não terceiriza isso. Aperte um para sinistro, não tem isso. Quando o cliente ou o corretor liga para a área de sinistro da Darwin, ele fala com o analista de sinistro. Bom, hein? Exatamente. Pessoas, não tem script, não tem robô. Então a primeira coisa é isso, já começa desde o princípio. Só que olha só, ele está empoderado no aplicativo. O sinistro começa no aplicativo. Se ele quiser, ele abre o sinistro pelo aplicativo, ele pede o guincho pelo aplicativo, igualzinho você pede uma pizza no fim de semana. iFood da vida. Ele pede um iFood, ele tem o iFood do guincho na sua mão. Legal. O cara que está num sinistro, ele não quer ligar para um call center. Ficar esperando até alguém atender. Não quer. E aí o que acontece? Pane seca também o aplicativo
aplicativo. Aviso de sinistro, aplicativo. Agora, eu não quero ser atendido pelo aplicativo, estou nervoso, estou sem sinal, N situações. Ótimo, liga pra gente ou manda um WhatsApp pra gente. Ligou WhatsApp também? WhatsApp. Isso é bom, hein, gente? Os analistas de sinistros atendem pelo WhatsApp ou pelo telefone, Legal. quando não pelo aplicativo. Então, beleza. Feito isso, o que acontece? Nós não direcionamos o segurado para um prestador de serviços. Nós direcionamos o segurado para os nossos funcionários registrados CLT, que vão fazer o primeiro atendimento e monitorar a jornada inteira de sinistro, de guincho, de pane seca. E nós trabalhamos ativamente, nós não esperamos o cliente ligar, nós ligamos de volta para saber como é que estão as coisas. Então, um exemplo, nós trabalhamos, dentre outros, com um grande prestador, importante prestador, que a Tempo assiste. Legal. A Tempo é uma grande prestadora de várias seguradoras, também presta serviço para a gente. Perfeito. Mas tem mais um case que eu gosto de exemplificar com casos reais. Isso marca pra gente, porque isso faz com que a gente tenha até a informação de cases para levar para o cliente, né? Exatamente. Adoro. Então, olha só, um cliente nosso estava subindo a Serra Catarinense, né? Sentido Urubici, né? Uma cidade maravilhosa, por acaso. E ele ele teve uma pane seca, precisou de uma remoção, de um guincho, de uma bateria, de alguma coisa, algum socorro. E a gente ligou para o primeiro, ele ligou para a gente e nós ligamos para o nosso prestador. No caso, ligamos para o nosso principal prestador e deu uma previsão de chegada de 40 minutos. Que é razoável. Sim, hoje no mercado é ok, perto do que a gente vê. E especialmente por ele estar numa região serrana, subindo para uma outra cidade. Então, 40 minutos me parece razoável. Só que para a nossa equipe não foi. Por quê? Porque nós tínhamos uma cidade a 15 minutos de distância. E nós ligamos para um prestador que pôde se locomover dessa cidade em 15 minutos, chegou de moto, era um problema de bateria, foi solucionado em 15 minutos. Detalhe, esse atendimento de um prestador local de uma cidade vizinha custou pra gente R$20, muito mais barato do que o guincho e muito mais adequado o cara esperar 15 minutos para ser removido da estrada. Então, veja, é assim que funciona. E é uma coisa que eu gosto de dizer. Eu prefiro prometer 40 minutos e chegar em 15 do que falar que eu vou chegar em 40 e chegar em 1h30. Total. Então, isso para mim já me traz um quê de diferente, um olhar de, olha, faz sentido eu trazer clientes, eu testar o produto, eu trazer clientes para a seguradora para ver no dia a dia. Porque a gente, como corretora, a gente sabe que é na prática. Dizer que seguradora não tem burocracia, que seguradora não tem... Existem as burocracias, gente, que até a própria SUSEP, por proteção, coloca. Você tem que fazer uma série de regulações para evitar fraudes, isso e aquilo. Então, acho que faz sentido a gente ter esses cases para mostrar e para ter o corretor, a informação no dia a dia, né? E vamos concluir essa parte, porque supondo que você... Falei de assistência, perda parcial, oficinas referenciadas. Poxa, mas a minha cidade não tem nenhuma oficina referenciada. Eu tenho os valores da orçamentação, a gente tem uma livre escolha, o cliente encontra a melhor oficina da cidade e agora sempre espelhado nessa última seguradora, porque a experiência do nosso colega Wellington é de grande seguradora, então ele conhece muito bem as oficinas, então isso não é um problema. Perda total, documentação e Pix, pagou em Pix. Legal. Carro reserva, olha só que coisa. E isso é empatia. Imagina que a gente está trazendo para dentro do mercado segurador um monte de gente que está fora. E às vezes essa pessoa não tem um limite no cartão de crédito para quê? Para fazer uma locação de um carro reserva que a seguradora dá como benefício. Sim. Ou que ele comprou uma cobertura. Sim. Perfeito. O que a gente faz? Se ele não consegue fazer a retirada do carro reserva, na Localiza, que é o nosso parceiro, a gente entrega voucher de aplicativo. Ele pode usar. Então, sinistro é de fato um concierge. Gosto disso. É uma entrega de um serviço diferenciado. É aí que a gente não pode errar, Claudinha. Gosto disso, gosto muito disso, por sinal.
E tem uma coisa que eu acho que talvez o corretor, entendendo um pouquinho da empresa de vocês, conhecendo o produto, eu gosto de trabalhar sempre com as objeções que podem surgir na cabeça do corretor. Porque eu me coloco no lugar dele, porque eu estive do lado de lá por muitos anos. Que é a questão de a gente ter um cliente, ele tá no perfil aí regular de jovem, uma pessoa antenada, porque, gente, vamos ser sinceros, para trabalhar tudo isso com aplicativos, não dá para ser aquela pessoa tão mais velha, ou que às vezes até mais jovem, mas não gosta de tecnologia, ou não entende, não tem muita familiaridade, ou tem muita dificuldade, não é o público-alvo. Então a pessoa tá no público-alvo, só que é um casal. Os dois dirigem o veículo e, de repente, um dirige um pouquinho mais que o outro. Como funciona? Já que é por telemetria, já que tem toda essa questão de análise de condução, como funciona quando eu tenho mais de um condutor? Conta um pouquinho pra gente. Muito fácil. A gente, inclusive, flexibilizou isso, estava um pouquinho mais amarrado, a gente flexibilizou. Funciona da seguinte forma. Imagina que o segurado é o condutor. Não existe duas figuras na Darwin. Perfeito. Existe uma única figura, independente de quem seja o dono do carro. Qual é a figura? O segurado. Então, sempre o segurado é o condutor. E quem é o condutor? É a pessoa que dirige aquele carro 60% do tempo, no mínimo. Ok. Quem dirige 40%? Inclusive o meu vizinho pode usar. Quem ele quiser. Qualquer Independente pessoa. da idade. Exato. Então, olha aí, gente. 60% do tempo, quem dirige? Supondo que seja a minha filha de 22 anos. Ela é a segurada. Mas o carro é meu. Ela é a segurada. Quem é assegurado? Quem é o segurado? Quem dirige 60% do tempo. 40%, qualquer pessoa, múltiplas pessoas, várias pessoas. Ou a esposa ou o marido que dirige um pouco menos. Então, não tem problema compartilhar o carro. E é essa pessoa que tem que ter um aplicativo. A pessoa que dirige 60% do tempo. É obrigatório que ela tenha um aplicativo instalado e com as ativações dentro do aplicativo, conectado sempre com o Bluetooth do carro quando tiver. Aí eu quero, então, trazer uma atenção para o corretor. Vamos pensar que você está no dia a dia, trabalhando ali com o cliente, que tem essa divisão. Na venda, você tem que tomar muito cuidado e deixar isso claro para o seu cliente, para você não ter um problema de sinistro. Porque vamos pensar, eu estou aqui imaginando, você, para saber se foi 60%, você vai olhar a quilometragem na hora da vistoria e vai olhar a quilometragem, porque se é por telemetria o preço, gente, nada mais justo, né? E vai olhar a quilometragem na hora de um sinistro. Vai comparar. 60% você tem que ter medido. Se você não tiver medido os 60%, vai falar, pera, como eu vou saber se eu precifiquei correto? E aí cai naquelas margens de, pera, como que eu vou pagar um sinistro se o perfil que é a telemetria não está correta? A gente nem deixa chegar nesse problema, porque o que acontece? Veja só. Imagina que a gente percebeu que o carro não está sendo monitorado pela telemetria, pelo aplicativo, que, repito, não é a prova de balas, mas é a prova de fraude. Sim. A gente liga para o cliente. Aconteceu isso já, mas eu já conto essa história. Então, veja só, primeira coisa, não se preocupe tanto com isso, mas você pegou muito bem. Imagina que eu contratei o carro, ele é 0 km, entrou hoje. Foto do odômetro, porque a vistoria é necessária, 0 km. Rodou com o carro 1.000 km, teve uma colisão, 1.000 km. Quanto que eu preciso ter traqueado ou monitorado? 600 km. Tem 300 km, problemaço. Como que vai ver? Problemaço. Nossa. Agora, o que acontece? Significa que se não está sendo monitorado, a nossa equipe recebe um alerta e manda uma mensagem para o cliente. Tá tudo bem? Aconteceu isso... Você não está dirigindo. Exato. Aconteceu isso com um cliente que a gente mandou mensagem dizendo assim, olha, estamos tentando falar com você porque você não está usando o carro, então talvez você precisa mesmo do seguro. E o que aconteceu? Esse cliente estava fora do Brasil por 40 dias. Então ele falou, de fato, eu estou fora do Brasil, estou viajando e não estou monitorando o meu aplicativo. Excelente, então tá tudo bem. Então a gente também tem
uma checagem para não deixar chegar um problema no extremo. sinistro. A gente não quer ter problema no sinistro. Mas eu acho que independente da sua checagem, nós que estamos na linha de frente Sim. da venda, a gente tem que deixar isso ciente para o cliente. Porque senão, vamos pensar que eles não tenham feito essa checagem por qualquer motivo. Se nós não orientarmos o nosso cliente, na hora de um sinistro, ele não tem os 60%, ele vai ter problema do sinistro, não vai ter o pagamento. E aí, como que vai ficar a tua relação com o teu cliente? Então, eu acho que a gente... Eu prefiro sempre errar pelo excesso, Alex. Eu gosto assim, o que é combinado não é caro. Então, se eu digo para o meu cliente com clareza, para que ele tenha segurança e saiba como conduzir, eu vou espantar os fraudulentos da vida e 2, atrair aqueles que fazem sentido a gente ter na nossa carteira. Então, eu já adoro isso. E, Alex, me diz uma coisa, para a gente trazer informação para o corretor. Com a experiência que vocês estão tendo aí com as pesquisas, porque toda seguradora faz pesquisa antes de entrar para o mercado, o cliente final ali, ele baixa mesmo o aplicativo? Como que é essa aceitação no mercado? Conta um pouquinho para nós sobre a questão. Muito boa pergunta, porque eu tenho visto alguns corretores, e não é culpa dos corretores, os corretores estão todos enviesados com um produto muito antigo. E veja só, o futuro já chegou, ele é agora. A gente está falando bastante sobre inteligência artificial, ChatGPT. Gente, não vamos nos enganar. Mas olha só o que eu já ouvi por aí, Cláudia. Mas o meu segurado não quer baixar um aplicativo. Oi? A minha avó tem o Facebook e tem um aplicativo no smartphone dela. A minha mãe não para de me mandar o WhatsApp. Qualquer pessoa que precisa abrir uma conta num banco digital, seja ele qual for, do mais simples ao mais elegante, do mais básico ao mais estruturado, precisa baixar um aplicativo. Você baixa o aplicativo do iFood para pedir a pizza. Por que você não vai baixar o aplicativo para pedir um guincho? Você baixa o Google ou o Chrome ou o aplicativo do seu banco e você é monitorado por telemetria 24/7. Só que você não recebe nenhum desconto por isso. Se eu perguntar para o meu celular agora, e aí Siri, ela me responde bom dia, boa tarde, boa noite. Então ela está inclusive nos ouvindo. Então, Cláudia, eu queria fazer um convite para os corretores. Deixa de lado esse preconceito, porque tem muitos corretores que perceberam o que está acontecendo. Tem um produto super simples na mão do corretor. CPF, CEP e placa são as únicas perguntas para você extrair uma cotação e vender para um cliente. Achar que o seu cliente, que não é seu ainda, porque eu estou falando de buscar o novo, não vai baixar um aplicativo no smartphone, olha, nós somos 203 milhões, de acordo com o último censo, de brasileiros por aí, no Brasil. São 220 milhões de smartphone. Tem mais smartphone do que pessoas. Então, convido a vocês, deixa de lado esse preconceito, porque senão você vai perder cliente novo para sua carteira e vai fazer toda a diferença, sim. E eu gosto de falar que a gente tem que testar. Tem que ir para jogo. Pode ser que de repente no dia a dia a coisa te surpreenda tão positivamente. Eu entrei para o mercado de assessoria, Alex, acho que não sei se eu cheguei a comentar, em 2015. E ali a gente falava de chamada por vídeo. Uau. Numa época que muitos corretores nem sabiam o que era Zoom, o que era Meeting. A gente tinha que explicar como entrar, a gente ia fazer um webinário, eu tinha que fazer um vídeo para explicar o que era um webinário. Hoje em dia, qualquer corretor entra, você não precisa nem cogitar. A pandemia acelerou muito disso. Então, gente, eu assino embaixo esse convite que ele fez de você tirar esse medo e realmente testar, analisar e ver se faz sentido para você ter esse produto no seu portfólio. E aí eu convido você a conhecer a Ragaz e se cadastrar
com a Darwin para poder trabalhar esse produto. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, Alex. Por que na visão da Darwin faz sentido para o corretor estar conectado em uma assessoria como a Ragaz nos produtos de vocês? Poxa, a gente escolheu pessoas de mercado, pessoas que são diferenciadas, pessoas que têm conhecimento e que, olha, o simples fato da gente estar aqui já é um diferencial. Quem que cria conteúdo hoje para corretores? Então, veja só, olha o cuidado que a Ragaz está tendo, olha só a diferenciação perto de várias outras assessorias que, confesso, a gente tem lutado por aí Brasil afora, porque a assessoria em tese só quer ali ter a sua carteira, mas não quer ter nenhum tipo de trabalho. Então, primeiro, corretor, valorize isso tudo que está sendo colocado à sua disposição. Dá uma olhada no canal do YouTube da Ragaz, vê a quantidade de engajamento. O que você acha? Você acha que é só você que está olhando aqui? Tem muita gente aqui trabalhando, né? Então tem um time gigantesco aqui, com processo, com script, com seriedade, com volume na seguradora. Isso faz muito diferencial. Então o nosso convite é, sim, você corretor, olha para a Ragaz com um olhar diferenciado, fica o convite. E eu quero fazer mais um convite aqui, além desse, né, do corretor trabalhar com a Ragaz. Por que não a gente pensar ainda dentro desse ano, porque o brasileiro gosta de, deixa pôr no cliente, ainda dentro desse ano, talvez um encontro presencial em São Paulo, capital, convidando os corretores da região aqui. Por quê? Porque eu posso levar junto comigo o Beto, um dos fundadores, e ele vai responder 1 milhão de outras dúvidas que eu tenho certeza que ainda ficou aqui, não foi possível cobrir. Mas, corretores, olha para a Ragaz, olha o que você está conseguindo, olha o diferencial. Foi por isso também que a gente escolheu trabalhar com vocês. Adoro, obrigado pela oportunidade. Obrigado. E, gente, se você viu agora tudo isso que a gente falou e gostou da ideia do encontro, quer conhecer, quer estar mais próximo, ainda digo mais, mesmo que você veja esse vídeo em 2024, 2025, não importa. Estou dizendo para você que vou criar oportunidades também nos outros anos de trazer a Darwin para tá perto de você. Se você é aquele corretor que gosta do presencial, a gente pode continuar criando encontros. Aí já fica meu convite aqui para você de trazer vocês em outros e continuar isso, porque a nossa parceria tá só começando. A gente vai criar história e corretor, eu quero você aqui com a gente. Então vamos junto nessa trajetória, vamos se cadastrar. Volto a dizer, os links estão aqui embaixo. E Alex, obrigado, de coração, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. Trazer essas informações, eu acho que são muito ricas para o corretor, para ele tomar as decisões no dia a dia. Obrigado. Cláudia, obrigado você, parabéns pelo trabalho e lembra de uma coisa, para todos os corretores, quem chega primeiro bebe água limpa, então vem para a Ragaz. Oceano azul aí, né, gente? Bora!